Nas semanas que antecederam a eleição brasileira, diplomatas e embaixadores de vários países trabalharam incansavelmente. O objetivo era simples: fazer com que o maior número possível de líderes internacionais reconhecesse a vitória de Lula instantaneamente. Deu certo. O objetivo era simples, não quer dizer que fosse fácil, né? O que rolou foi uma articulação, Ana, nesse mundo elegante e discreto da diplomacia, para fazer isso aí que você falou. O maior número possível de líderes internacionais, rapidão, dizendo assim: ó, o Lula ganhou, a eleição no Brasil é limpa. O Lula é o presidente, a eleição brasileira vale. O Lula vai governar, a urna brasileira é um tesão. Era essa a ideia, e houve uma articulação internacional sobre a qual a gente ainda sabe muito pouco. A gente sabia que isso estava acontecendo, Ana, porque o Brasil tem um jornalista que é foda para cobrir isso, que é o Jamil Chad. A gente tinha trazido essa informação aqui lá atrás, tá? Lá atrás, ó. Para evitar Capitólio, estrangeiros vão reconhecer resultados do TSE, estava dizendo o Jamil Chad numa reportagem publicada pelo UOL, e aí no texto, que eu também vou economizar aqui para vocês, ele estava dizendo o seguinte: ó, a galera está trabalhando lá para fazer com que seus presidentes apareçam para dizer na hora, assim, ó, apurou, já vem o Biden, apurou, já vem o Macron, apurou, já vem o Fernandes. Todo mundo dizendo, não, foi o Lula, foi o Lula, foi o Lula que ganhou. Essa era a ideia, é para isso que esse pessoal trabalhou. E olha, quando chegou o resultado, puta que pariu, não dá para dizer que o troço não funcionou. Vamos para a CNN. Uma ideia, desculpa, gente, a gente está aqui com tudo, né? Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí vamos no ritmo da notícia, né? Para vocês entenderem o tamanho do alcance da articulação internacional que Lula fez em 2 dias, né? Ontem ele falou com o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão. Ontem ele falou com o Almagro, presidente da OEA. Ontem ele falou com o presidente de Portugal e também com o presidente cubano. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas ligações, elas não acontecem assim na hora. Não, puxei, o presidente pega o zap aqui, liga lá. Tudo isso tem uma articulação imensa por trás. É diplomata falando um com o outro, falando com o gabinete, falando com o secretário. Você entende? Sim, tem muita gente trabalhando nos bastidores, né? Para essa ligação acontecer naquele instante. E é isso que a gente tem que ter em mente, o volume de trabalho para esses agentes, né, Ana? Hoje ele falou com o Emmanuel Macron, hoje ele falou com o presidente da ONU, o Antônio Guterres, hoje ele esteve pessoalmente com Alberto Fernandes, da Argentina, que veio a São Paulo para encontrar com Lula, e agora ele acaba de falar com Joe Biden. Como eu disse, a carta da Casa Branca foi enviada ontem a Lula, ontem à noite, e aí acertaram as duas, a campanha de Lula e a Casa Branca, de que essa conversa com Joe Biden acontecesse hoje. Isso está sendo celebrado pela campanha do PT, por quê, né, gente? Porque um traço marcante da administração de Jair Bolsonaro é essa imagem de isolamento internacional, né? As idas do presidente a grandes eventos da seara internacional, as críticas que foram feitas à condução da pandemia pela própria ONU, né, ao Brasil, tudo isso ajuda a construir uma imagem de contraste. Imagem de contraste com Macron, que travou embates com Bolsonaro, Scholz, que nunca teve interesse em manter proximidade, né, da Alemanha, o próprio Biden, que convidou o Brasil para uma cúpula do clima e quando Bolsonaro foi falar, ele se retirou. Todos esses sinais agora são colocados em contraste com a rápida conexão que eles fizeram com Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Aí a gente tem alguns registros aqui desses contatos, Ana. Veja, por exemplo, a contraparte francesa fez questão de gerar registro audiovisual. Isso é uma escolha, tá? Isso é uma escolha. Então, quando o Macron liga para o Lula, tem uma câmera lá para colocar na rede social dele. Isso é uma escolha. Isso não é, tinha uma câmera ligada lá e a gente viu. Não, não. A França fez questão de mostrar isso para a gente. Vamos ver. Presidente Macron. Bonjour, monsieur le président Macron. Bonjour, comment ça va, président? Bom Félicitations. dia, Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique
à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations Muito pour cette obrigada élection. para você e parabéns pela eleição. C'est pour nous une formidable nouvelle. Tá aí, se eu sou o Lula, eu já começo a conversa assim: oi aí, Macron! E a esposa, vai bem? Tá firmeza? Entendeu? Gostamos muito dela, Gostamos muito dela, tá? respeitamos. Foi o Pedro Daltro, Ana, gênio, que escreve lá o Medo e Delírio em Brasília, sempre recomendado aqui, quem disse que o próximo chanceler, quer dizer, o próximo responsável pela política externa brasileira, o próximo responsável pelo Brasil estar no mundo, teria que fazer uma tour pelo mundo inteiro, chegando para cada um ali e falar assim: foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Essa é a ideia. Em nome do Brasil. Em nome do Brasil, digo que foi mal, tava doidão. O Fernandes, da Argentina, veio ver o Lula em São Paulo. Você veja, não esperou a posse, Ana. Veio ver o Lula. Olha lá. Caraca. Qué alegría verte. Felicitaciones. Bueno, qué verdad. No sé. No sé, pero fue. Aê, quero ver repetir esse abraço enquanto a Copa estiver rolando. Ana, aos poucos a gente vai tendo mais e mais informações de como essa grande articulação internacional para reconhecer a vitória do Lula em tempo recorde, aos poucos a gente vai compreendendo como isso foi acontecer, né? Porque enquanto estava rolando assim na miúda ali, na moita, né? Só quem tinha informação era o Jamil Chad. Agora está vindo mais e mais informações porque o movimento já se consolidou. A Mônica Bergamo tem outros detalhes. Vamos ouvir. Um outro elemento aí, Josias, que é o reconhecimento imediato de vários países à vitória do Lula. Isso sim. Não foi algo... Ontem eu tive a oportunidade, depois de toda essa maratona que eu fiz, de lives da Folha, da rádio, tudo, TV, ainda saí e me encontrei com pessoas de outros países que estavam aqui, a convite do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não foi assim, geração espontânea, né? Teve todo um diálogo antes com vários países, né? Emissários foi uma de Lula, coisa concertada, né? Emissários de Lula, né? Isso convém, a vitória de Lula convinha ao Biden, né? Convinha à Argentina, convinha ao Chile, convinha à França, convinha à Colômbia. Só que tudo isso, assim, então, é óbvio que sempre os presidentes felicitam, mas houve algo concertado e com as mesmas mensagens e tão imediato que enterrou, né, de fato, como disse o Josias, enterrou, de fato, qualquer possibilidade de reação golpista. Além do que, né, o Josias, como sempre foi previsto, quer dizer, você tinha vários governadores, vários candidatos disputando a eleição, e não querem ver isso contestado, né? Para o Tarcísio interessa contestar as urnas, para o Eduardo Leite interessa, para quem interessaria? Nem mesmo para os candidatos que apoiaram o Bolsonaro, que agora tem uma outra geografia aí, o Fabiola, que, por exemplo, para o Zema, né? Uma derrota do Bolsonaro, e a gente vai agora saber o que é o bolsonarismo sem caneta, né? Eu acho que ele vai forte. Eu aposto que o Bolsonaro segue como uma liderança muito forte, mas você tem outras lideranças com quem ele vai ter que disputar por esse campo da direita, lideranças das quais não interessaria nenhum tipo de contestação agora, né? O governador de Minas não embarcaria nessa, o governador do Rio de Janeiro não embarcaria nessa. Então, eu acho que, de fato, ele ficou bem isolado e teve esse ponto internacional, Josias, que foi muito articulado, não só pelo Lula, mas como também pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que convidou várias pessoas para estarem aqui ontem de outros países, e estavam, e eu tive com alguma delas, tive a oportunidade, porque estavam em São Paulo, e acabou que tivemos agenda ali, pessoas, enfim, fontes, né, que me levaram a algumas delas, e houve essa articulação. Sim. E houve essa articulação, sim. Ninguém fala, Ana, das pessoas, dos concursados com cabeça no Itamaraty, que precisaram trabalhar escondido. Coitados, devem ter sofrido muito esse tempo todo. Em nome do próprio país. Mas isso aconteceu, Ana. E aí, para mim, eu acho que a manchete assim mais efusiva, mais clara, mais representativa da unanimidade, que é o reconhecimento global à vitória do Lula nessa eleição, é essa aqui. Putin e Zelensky reconhecem a vitória de Lula.
os resultados delas confirmaram a sua grande autoridade política, disse o líder russo. Então tá aí, não é por isso que o Putin e o Zelensky vão guerrear. Espero que a gente também não. Por essa eu não esperava, até o Putin e o Zelensky reconheceram. Ai, que bom. Tem dois aspectos aí que são interessantes, eu acho, nessa questão das ligações, né? O primeiro que muita gente ali no chat comentou, né? É muito gostoso, é muito satisfatório ver o país retornar ao mapa do mundo, né? Voltar a ser respeitado, a tratar e ser tratado com dignidade, a estabelecer diálogo, que não é um diálogo simples, não é fácil, mas voltar a ser alguém na fila do pão, entende? Porque a gente estava, de fato, se movendo para uma posição de ser visto com escárnio, de ser visto com preocupação, de representar para o mundo uma ameaça, não apenas pela forma como a gente lida, né, com o nosso território, mas também pelo que a gente estava representando, né, como a ascensão de um governo autoritário. E que não conseguia, de maneira alguma, estabelecer algum diálogo com a comunidade internacional. E esse é o segundo aspecto, né? Não é apenas gostoso ver isso acontecer, satisfatório, nos enche de orgulho, sim, pelo nosso país, mas também, estrategicamente, é absolutamente necessário. E aí é que essas coisas se articulam. Quando a gente diz, né, houve um esforço ali para que houvesse um reconhecimento internacional rápido da vitória de Lula, alguém mais desavisado aí, que ainda esteja nessa paranoia bolsonarista, poderia dizer, meu Deus, então houve uma conspiração internacional para dar a eleição a Lula. Não, calma. Houve uma conversa para que, em o Lula ganhando, houvesse um reconhecimento rápido. Pergunte-se por quê. Porque todo mundo... Sabe quando você deixa o zíper da calça aberto, ou... gente que usa vestido já passou por isso, sabe? Você deixa o vestido assim, enroscado na calça e fica erguida, a traseira aparecendo? Calma, que eu vou chegar num lugar com isso. E você percebe, de repente, que estava todo mundo olhando para você? E você não sabia disso? É mais ou menos assim que eu acho que o Brasil meio que estava. Estava todo mundo olhando para algo muito vergonhoso que estava acontecendo aqui. E estava todo mundo preocupado. Então é por isso que todo mundo se articula também, e aí já um grande trabalho de articulação do Lula que faz, está conversando com as pessoas para estabelecer um diálogo com elas que possa fortalecer a democracia no país, reconhecendo o resultado das eleições. Então não é questão de ir lá buscar apoio para ele, Lula, né, ou de fazer acordos que garantam o apoio ao Lula especificamente, mas que garantam o reconhecimento do nosso processo democrático. Por quê? Porque ele estava claramente, todo mundo estava vendo que ele estava em perigo. Então é muito bom que essas ligações tenham acontecido, né?